Bem, boa noite, todos bem, imagino. Vamos dar prosseguimento ao isolamento anatômico Biomed, hoje no episódio 7 da primeira temporada. E hoje vamos conversar um pouco sobre região peitoral e ombro. Esse vai ser o nosso roteiro de hoje, né? Região peitoral seria a região localizada sobre o músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior que está aqui. E aqui à esquerda, temos aqui a região peitoral, à direita e à esquerda. Vocês devem lembrar daquelas aulas introdutórias, daquelas palestras introdutórias, que o esqueleto axial ele é composto pelos ossos do crânio, mais lá em cima, pelos ossos da coluna vertebral, lá atrás, e pelas costelas e pelo externo. Então, isso daqui é o esqueleto axial. E aqui a gente tem, justamente nessa região que a gente vai abordar hoje, né, a transição do esqueleto axial para o que chamamos de cíngulo peitoral. Nós temos duas cinturas, um cíngulo peitoral e um cíngulo pélvico aqui embaixo. Tá? E o cíngulo peitoral ele é formado pelas duas clavículas e pelas duas escápulas posteriormente. Tá? Então, esse é o esqueleto que nós vamos detalhar hoje. Nessa figura, que é uma figura, uma fotografia de um atlas, né, nós temos aqui, mais uma vez, o externo, as duas clavículas, né, primeiras costelas aqui, e as duas escápulas aqui atrás. Bom, então, indo para o item 2, externo de costelas, nós temos aqui o externo com as suas três porções, manúbrio, corpo e processo tifoide, e 12 pares de costelas. Né? A primeira costela está aqui, segunda, terceira e assim por diante. Né? Notem que nessa parte anterior, né, das costelas, nós temos essa parte aqui que está numa cor diferente, são as cartilagens costais. Tá? Então, essa porção das costelas é composta por cartilagem hialina predominantemente. E aqui a gente acaba tendo uma articulação costocondral, uma articulação entre a parte óssea, predominantemente das costelas, e a porção anterior, que é predominantemente cartilaginosa, cartilagem hialina. E justamente essa cartilagem hialina, que está presente aqui na porção anterior dos arcos costais, é que vai dar alguma flexibilidade um pouco maior à caixa torácica. Né? Então vamos ao estudo aqui do externo. O externo ele tem três porções, como eu tinha dito para vocês, o manúbrio, que é essa porção mais superior aqui, tá? O corpo, que é essa porção intermediária, que é na realidade a porção a maior porção do externo com S, né? E a terceira porção chama-se processo tifoide aqui embaixo, tá? As três porções elas são palpáveis, tá? A gente consegue palpar todo o externo ao longo do seu comprimento longitudinal. Na parte de cima, nós temos aqui, bem palpável, uma fossa. O nome dessa fossa é fossa jugular. Isso daqui é bem palpável aqui em cima, superiormente. Todos vocês conseguem palpar em si próprios. Um pouquinho mais abaixo, como eu falei para vocês, o ângulo manúbrio external, como vocês podem certamente palpar em si próprios também. Ok? Esse é o externo, muito simples. Tá? Um osso plano. Sem entrarmos em grandes detalhes agora, tá? Como eu disse para vocês, são 12 pares de costelas, sendo que da primeira até a sétima costela, né, a gente vai ter o que se convencionou chamar de costelas verdadeiras. Por que costelas verdadeiras? Porque todas elas se articulam diretamente com o externo, até a sétima. A oitava, a nona e a décima, elas são denominadas, convencionou-se denominá-las de costelas falsas. Não é que elas sejam falsas, mas é porque elas não descrevem, de fato, um arco como as costelas de cima. E cada uma delas
vai se articular ou vai se prender na costela imediatamente superior. Então, elas acabam não descrevendo um arco completo como as costelas verdadeiras, como ocorre aqui, por exemplo, quinta costela à esquerda, quarta costela, elas saindo lá da coluna torácica, né? E, finalmente, as duas últimas costelas, a 11ª e a 12ª, elas são costelas rudimentares, elas sequer chegam a formar um arco. Então, elas são chamadas e sequer se prendem a alguma outra estrutura. Então, elas são chamadas, por essa razão, de costelas flutuantes. Então, vamos comentar um pouco agora sobre a clavícula e a escápula. Então, começando aqui, né? A clavícula e a escápula de cada lado. Opa! A clavícula e a escápula aqui. A clavícula vai se articular com o externo, o manúbrio do externo, aqui medialmente, e lateralmente ela vai se articular com a escápula. A escápula ela é livre, né? Na realidade, ela tem o seu próprio movimento, mas ela é toda sustentada por músculos. E aqui, nessa região aqui, a escápula vai se articular com o osso do braço, que é o húmero, ok? Então, as duas clavículas dos dois lados e as duas escápulas, elas vão formar o que conhecemos como cíngulo peitoral, não se esqueçam disso. Aqui nessa figura, mais uma vez, aqui mostrando o manúbrio do externo, primeira costela, ângulo manúbrio external, ângulo de Louis, ao nível da segunda costela. Aqui a articulação entre o externo e a clavícula, chamamos de articulação externo-clavicular, tá certo? Lateralmente, a clavícula vai se articular com essa região aqui da escápula, denominada acrômio, então por isso essa articulação aqui chama-se articulação acrômio-clavicular, tá certo? E aqui a articulação da cavidade glenoide da escápula com a cabeça do húmero, então temos aqui a articulação gleno-humeral. É descrita também uma articulação escápulo-torácica, mas aqui é uma articulação entre aspas, tá certo? Existe uma relação da escápula com o tórax, não existe uma articulação propriamente dita, mas do ponto de vista funcional, muitos autores comentam, muitos autores consideram e chamam essa movimentação da escápula em relação à parede do tórax como uma articulação funcional, uma articulação entre aspas escápulo-torácica. Bom, então a clavícula. Vejam que a clavícula, nessa figura, ela é vista na sua superfície superior, aqui em cima, e na sua superfície inferior, aqui embaixo. O que chama a atenção da gente, logo num primeiro olhar, é que a superfície superior ela parece mais lisa, enquanto que a superfície inferior ela tem uma tuberosidade aqui, outra tuberosidade aqui, mais um tubérculo ou coisa parecida aqui, e um sulco aqui no meio. Então, quando a gente pega uma clavícula, a gente distingue rapidamente a parte superior da clavícula. Porque ela é mais lisa. Quando a gente olha a clavícula de cima, né, vocês notam que ela é um S bem aberto, né? Então, nos 2/3 mediais, essa parte aqui é a parte onde ela vai se articular com o externo, né? E aqui é a parte onde ela vai se articular com acrômio. Se a gente olhar essa clavícula, a gente está olhando de cima, mas se a gente olhar de frente, essa parte aqui é bem mais achatada, né? Nesse sentido assim, ok? Então, essa extremidade external aqui, os 2/3 mediais da clavícula, elas vão possuir uma convexidade anterior. Então, por isso que a gente sabe que essa parte aqui é anterior, ok? Então, vamos ver alguns dos acidentes que nós vamos encontrar numa clavícula. Bom, temos 4 aqui para a gente se divertir. No meio, um sulco, tá? Se a gente tem um sulco num osso, é provável que alguma estrutura ocupe aquele sulco, ocupe aquele espaço, porque senão não faria sentido a gente ter um sulco no osso. E o próprio nome
do sulco já está dizendo o que vai ter ali. A gente vai ver esse músculo daqui a pouco. É o sulco para o músculo subclávio, tá certo? E sempre que a gente tem uma rugosidade, um tubérculo, uma tuberosidade, um processo, né? Alguma coisa que é proeminente no osso, é sinal que provavelmente ali existe tração. O que vai tracionar a superfície de um osso? Basicamente duas coisas. Ou um tendão de um músculo, então você tem a inserção de um músculo naquela região que é mais proeminente, ou a inserção de um ligamento. Então, de fato, aqui, né, a gente tem três protuberâncias que a gente vai descrever. Aqui, mais medial, próximo aqui da extremidade external da clavícula, nós temos a impressão para o ligamento costoclavicular. Bom, o próprio nome já está dizendo, ligamento costoclavicular, ligamento que vai da costela para a clavícula. Que costela que está imediatamente abaixo da clavícula? A primeira, tá certo? Então, o ligamento costoclavicular vai da primeira costela até a clavícula. Mais lateralmente, a gente vai ter o tubérculo conoide e a linha trapezoide. Tá? Vamos ver o que vai se inserir aí. Então, isso é uma visão anterior, parte da clavícula, que está cortada aqui, parte da escápula, o acrômio está aqui, então essa articulação acrômio-clavicular, tá? E nós temos justamente o que vimos há pouco, tubérculo conoide e linha trapezoide, nós temos aqui tubérculo conoide dando inserção ao ligamento conoide, que é um ligamento que vai daqui da clavícula até essa parte aqui da escápula, chamada processo coracoide. Deixa para lá por enquanto. Vai da clavícula até uma parte da escápula. E aqui outro ligamento, que é o ligamento trapezoide, que não por acaso vai se inserir na clavícula, na linha trapezoide que temos aqui. Linha trapezoide para o ligamento trapezoide. Tubérculo conoide para o ligamento conoide. Que coincidência impressionante, hein? Aqui, mais uma vez, a parte medial, né? Lembram aqui, ó? Sulco para o músculo subclávio, ficou faltando ver impressão para o ligamento costoclavicular. Então, vamos lá. Impressão para o ligamento costoclavicular. O que se insere ali? Ligamento costoclavicular. É o ligamento que vai da clavícula até a primeira costela. Não vamos entrar em detalhes sobre esses outros ligamentos aqui, não há necessidade, mas vejam que essa articulação externo-clavicular, também é uma articulação bastante fortalecida aqui, justamente para garantir a sua integridade estrutural. E aqui nós temos o músculo subclávio ocupando o sulco para o músculo subclávio. Vamos estudar isso daqui a pouco. Escápula. Escápula ela é um pouquinho menos simples, né? Aqui vemos uma escápula numa visão anterior, numa visão posterior e uma escápula vista de lado. Então dá para ver que a escápula é um osso plano, né? Lembram daquela classificação dos ossos? Um osso plano. Mas vocês podem notar desde já que a face anterior, que a gente chama também de face costal, estou falando de face, tá? Não estou falando da fossa. Essa fossa recebe outro nome, mas a face anterior da escápula é também denominada face costal. Por quê? Porque ela está em relação com o gradil costal, com o tórax. A escápula está por trás, né? E a face posterior da escápula, ela tem todos esses acidentes que a gente vai estudar. Então vamos ver aqui os detalhes da face posterior. Certamente vocês já devem ter notado que a escápula tem um formato grosseiramente triangular, né? Então, por isso, não é de se... E esse triângulo, posteriormente, ele é dividido por essa estrutura aqui, chamado espinha da escápula, cujo prolongamento lateral é o acrômio. Opa, acrômio, já ouvi falar disso. Sim, é exatamente aqui na frente que a clavícula, na sua extremidade lateral, vai se articular com o acrômio. A articulação acrômio-clavicular. Ela ocorre nesse nível aqui. Ok? Então, como a escápula ela é um
um trígono grosseiro, né, deve ter 3 lados, né? Então aqui, ó, uma borda superior, uma borda medial e uma borda lateral, ok? Da mesma forma que um trígono tem 3 lados, um trígono também vai ter 3 ângulos, que a gente vai ver daqui a pouco. A espinha da escápula, na realidade, ela vai dividir essa parte posterior aqui em 2 fossas. Uma fossa supraespinhal ou supraespinal, se preferirem, ou seja, acima da espinha, e uma fossa infraespinhal ou infraespinal, abaixo da espinha da escápula. Ok? Então, a escápula, como é um trígono, tem 3 lados, 3 bordas, ela vai ter também 3 ângulos. O ângulo superior, que está aqui em cima, óbvio, o ângulo inferior, que está aqui embaixo. Embora essa parte aqui possa ser até denominada de ângulo lateral, e muitas vezes o é, nessa região aqui, né, existem muitas estruturas que a gente vai ter que ver em maior detalhe. É diferente aqui, que tem apenas um ângulo, e aqui a mesma coisa, ok? Então vamos lá mais uma vez. Essa face posterior da escápula, ela é dividida em 2 partes pela espinha da escápula, cujo prolongamento lateral é o acrômio. 3 bordas, borda superior, borda medial e borda lateral. E 2 fossas, uma fossa supraespinal e uma fossa infraespinal, ou seja, acima e abaixo da espinha da escápula. E 3 ângulos, um ângulo superior aqui, um ângulo inferior, e na região do ângulo lateral a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, ok? E esses detalhes já podem começar a ser vistos aqui. Processo coracoide, que ele é palpável aqui. Essa outra visão é uma visão da face anterior, ou a face costal da escápula. Nessa face anterior, a gente não tem a espinha da escápula, como a gente tem atrás. Então, essa fossa aqui é uma fossa única, denominada fossa subescapular. E aí a gente vê melhor o processo coracoide aqui na frente, vê melhor o acrômio aqui do lado, e aqui é o local onde a clavícula vai se articular, e vê um pouco melhor a cavidade glenoide aqui lateralmente. Então, isso é lateral, isso é medial. Ângulo superior já tínhamos visto, e ângulo inferior também. Borda superior, borda medial e borda lateral. Ângulo superior e ângulo inferior, ok? Nessa visão aqui da escápula de perfil, né, nós estamos vendo a parte mais lateral da escápula de perto. Então aqui, por esse ângulo, é o ângulo que a gente vê melhor a cavidade glenoide aqui, que é onde se articula a cabeça do húmero. Então agora que vimos os ossos dessa região, vamos passar rapidamente pelos músculos. E os músculos dessa região, a gente vai poder dividir em 3 grupos, né? O primeiro deles são os músculos da região peitoral. E o próprio nome já está dizendo. Região peitoral, ela está situada anteriormente, está situada ventralmente, tá certo? E esses músculos aqui, eles fazem a conexão do membro superior com o esqueleto do tórax, mas só que anteriormente. Temos aqui basicamente 4 músculos, que veremos agora: o peitoral maior, peitoral menor, o subclávio e o serrátil anterior. Vamos a eles. Ok? Ficou claro? Peitoral maior. Peitoral maior é que vemos aqui, ok? É importante, quando a gente começa a estudar os músculos, a gente vai ver a descrição da origem e da inserção. No entanto, a gente não necessariamente vai cobrar de vocês que saibam qual é a origem de forma extremamente detalhada, tá? Nem a inserção. Mas para que vocês possam olhar para um músculo e saber o que aquele músculo vai fazer, é fundamental que vocês olhem uma peça e saibam, olha, esse músculo vai daqui até aqui. Então, o que acontece se essas fibras aqui se encurtarem? É a mesma coisa aqui, ó. Imaginem
Eu tenho braço, antebraço. Imagine que eu tenho um músculo que vai daqui até aqui, né? Então, o que vai acontecer se ele se encurtar? Ele vai fazer esse movimento aqui. Então, é esse tipo de raciocínio que a gente precisa ter. Pega a parte mais medial da escápula, que está aqui em cima, pega a parte lateral do externo, que está aqui, e por baixo ele se insere, ele se origina também nas primeiras cartilagens costais. Você lembra daquilo, né? Origem e inserção. E a inserção é justamente na crista do tubérculo maior do húmero. Então vamos tentar imaginar o que um músculo com essa configuração anatômica vai fazer, tá? Então ele vai tentar aproximar isto daqui do braço. Como isso daqui está anterior, um movimento previsível vai ser flexão do braço, ou seja, trazer o braço para anterior. E o outro movimento vai ser adução do braço. Esse vai ser o movimento principal. A adução do braço, não obviamente desse jeito aqui, porque quem está fazendo a adução aqui, ó, é a gravidade. É o peso do meu braço que está fazendo a adução. Mas imagine que eu esteja subindo numa barra e esteja fazendo esse movimento aqui. Então, um movimento de adução, onde eu vou usar fortemente o peitoral maior. Mas o mais importante nesse momento aqui é saber distinguir quem é o peitoral maior, e aqui está ele. Ok? Essa figura é bem interessante porque ela permite olhar esquematicamente o músculo peitoral maior. Ó. Tem um pedaço dele que sai da clavícula aqui, outro que vai saindo aqui do externo e outro que vai saindo das cartilagens costais e vindo aqui para o húmero. Ok? Essa figura é bem interessante. Logo abaixo do peitoral maior, a gente vai encontrar o peitoral menor. Então, para visualizá-lo aqui nessa figura, foi necessário cortar o peitoral maior aqui, ó, e aqui. Então, retirou-se o peitoral maior para se visualizar esse músculo aqui, que é o peitoral menor. O peitoral menor, ele vai da segunda até a quinta costela e vai... Lembra do processo coracoide? Isso a gente já conhece, né? Processo coracoide. Aquele pedacinho ali da escápula, aquela projeção anterior que nós vimos aqui da escápula, para o superior. Tá? E aqui, na realidade, esse músculo ele funciona muito mais como um músculo estabilizador do ombro. O terceiro músculo é o músculo subclávio. É um músculo de uma expressão anatômica muito limitada. O músculo subclávio, ó, ele está aqui, abaixo da clavícula, lembram? Sulco para o músculo subclávio, era aquele sulco embaixo, na face inferior da clavícula, é justamente ocupado pelo músculo subclávio. E ele vai basicamente da clavícula até a primeira costela. Então, é um músculo que também tem uma funcionalidade relativamente limitada, tá? E funciona muito mais como um estabilizador também, mais uma vez, da articulação do ombro, né? Ok? E o quarto músculo, a gente vai ter que ter um trabalhinho melhor aqui para a gente visualizar. É o músculo serrátil anterior. O nome já sugere alguma coisa. Serrátil, parece que ele tem serras, né? Na realidade, são várias digitações que se originam das 8 primeiras costelas. Aqui, a gente não vê muito bem, tá? Mas a gente vê algumas aqui, ó. Olhem aqui. Ok? As primeiras a gente não vê. Então, ele sai das superfícies externas das 8 costelas superiores e o que ele vai fazer? Ele vai dar a volta, né? O gradil costal ele é curvo. Ele vai dar a volta lá para trás, tá? E vai se inserir na escápula, mas por dentro. Vamos ver isso melhor. Então, olha, a gente tem várias digitações aqui, ó. São as origens do serrátil anterior e o serrátil anterior fazendo a curva ali lá para trás, acompanhando o gradil costal e se aproximando da escápula. Olha a escápula aqui, se aproximando da escápula pela sua face anterior, pela sua face costal e se prendendo lá ao longo da borda medial da escápula. Bom, se ele vem das costelas, dá a volta junto com as costelas e vai pegar a escápula aqui, se ele se contrair, o que ele faz? Ele vai rodar a escápula lateralmente. Ele pega o ângulo inferior da escápula e roda lateralmente. Ok? Então, esse foi o primeiro grupo.
Segundo grupo são os músculos superficiais do dorso. Então, a gente vai lá para trás agora, vai lá para a região posterior da parte, nós vamos ver a musculatura superficial. Esse primeiro deles é o grande dorsal. Algumas traduções trazem latíssimo do dorso. O grande dorsal ele tem uma distribuição ele é um músculo muito amplo e muito forte. É um músculo que é muito utilizado, por exemplo, na natação, muito utilizado quando a gente vai fazer barra, né? O grande dorsal ele sai, vamos lá, sem dar grandes detalhes, mas processos espinhais, 6 vértebras torácicas inferiores. Esse é o grande dorsal aqui, tá? Então, ele sai das 6 vértebras torácicas inferiores, sai das vértebras lombares lá embaixo da crista ilíaca, que é o osso do quadril, nem aparece aqui, tá? E tudo isso daqui, ó, esse músculo aqui, e também visível desse lado aqui, ó, ele vai para o úmero, ok? Então, por isso que na natação, né, a gente faz esse movimento aqui, ó, que a gente faz quando a gente faz barra também, quando a gente faz qualquer puxada de cima, né? Esse movimento é fortemente mediado, fortemente produzido pelo músculo grande dorsal, tá certo? Então, obviamente, como ele está atrás, ele vai ajudar na extensão do braço, que é esse movimento para trás, mas ele é um poderoso adutor do braço. Volto a dizer, não é essa adução que a gente faz deixando o braço cair, porque quem faz isso daqui é o peso do braço. Tá? O peso do membro superior, na realidade. É quando a gente está, por exemplo, suspenso numa barra e vai subir na barra, fazendo esse movimento aqui de adução. Ok? O trapézio, o próprio nome já está dizendo, ó, trapézio. O que quer dizer? Que figura geográfica é essa? Trapézio. Geográfica não, desculpe. Figura geométrica. Então, o trapézio ele vem desde a linha nucal, lá em cima, né? Sem entrar em detalhes, pega lá na parte posterior do crânio, indiretamente das vértebras cervicais, de todas as vértebras torácicas, até a última aqui, até a 12ª, tá? Essa é a origem. E ele vai para onde? Né? Ele vai para a clavícula lá na frente, aqui, ó, ele pegaria um pouquinho da clavícula, mas desse lado ele foi retirado, esse daqui é o trapézio. Ele pega um pouquinho a clavícula lá na frente, pega o acrômio e pega aqui atrás a espinha da escápula, ao longo de toda a espinha da escápula. Tá? Então, lá, clavícula lá na frente, espinha da escápula atrás. Então, é um músculo ó, que tem esse formato aqui, trapezoide, tá certo? Então, olha, ele tem algumas fibras nessa direção, outras nessa direção e outras nessa direção. Se eu contrair isso daqui, essas fibras superiores, ao mesmo tempo dessas fibras inferiores, a resultante vai ser nesse sentido aqui, tá certo? Então, o trapézio ele é um músculo extremamente importante na elevação do ombro. E aí nós vamos ter 3 outros músculos, são 5, já falamos 2, né? 3 outros músculos que praticamente são continuação um do outro quando a gente olha aqui ao longo de toda a borda medial da escápula. Aqui nós temos o levantador da escápula e aqui os outros dois, que é o romboide menor e o romboide maior. Então, o levantador da escápula que está aqui, ó, bom, o nome já está dizendo alguma coisa. Levantador da escápula. O que ele faz? Eleva a escápula. Fantástico. Mas de onde ele vem? Não dá para ver muito bem daqui de onde ele vem, né? Até porque esse músculo é outro, esse daqui é um outro músculo. Ele vem, na realidade, das 4 primeiras vértebras cervicais. Então, ele vai se originar aqui em cima. Tá? E daqui ele vai pegar a borda medial da escápula. Basicamente, lembra da espinha da escápula? Está aqui, ó. Essa daqui é a fossa supraescapular. Ele pega a borda medial da escápula, da espinha mais ou menos para cima. Tá certo? A gente pode ver um esqueminha dele aqui, ó. Fica mais fácil para a gente entender. Ó. 4 primeiras vértebras cervicais, o que a gente chama de processo transverso, né? Esse prolongamento mais lateral aqui. E ele vem para cá, ó, exatamente para cá. E aqui notem como a inserção dele na escápula ela é contínua com os 2 próximos músculos que veremos
daqui a pouco. Então, esse é o levantador da escápula. Tá? É importante saber distingui-lo, né? E é muito fácil, ele vem lá das vértebras cervicais superiores, das 4 primeiras, para a parte mais superior da borda medial da escápula, como vemos aqui, ó, esse daqui. Bom, logo em seguida, os dois seguintes, na realidade, são os dois romboides. Vejam que, basicamente, um é continuação do outro. O romboide menor está mais em cima, o romboide maior está mais embaixo. Óbvio que o menor é menor do que o maior. Então, o romboide menor, ele é menor do que o romboide maior. E vice-versa, obviamente. Então, o romboide menor, ele vem daqui, ó, ele é esse cara aqui, ó, ele vem dos processos espinhais, que é esse prolongamento, essa ponta posterior da vértebra, de C7, sétima vértebra cervical, e de T1, primeira vértebra torácica. Ele vem para onde? Borda medial da escápula. É a continuação aqui, como se fosse, né, a continuação do levantador da escápula. Tá? E daqui para baixo nós teremos o romboide maior. Então, o romboide menor é esse cara aqui, que vemos aqui. E o romboide maior, logo em seguida, vindo de T2 até T5 e pegando o restante da borda medial da escápula. Ok? Percebem aqui? Mais uma vez, nessa figura fica muito fácil de perceber. Levantador da escápula até aqui, se inserindo nessa parte mais superior da borda medial da escápula, borda medial da escápula até aqui. O romboide menor de C7 e T1, vindo aqui para uma continuação aqui da borda medial da escápula. E o romboide maior lá embaixo, de T2 até T5, pegando todo o restante da borda medial da escápula. E, finalmente, o último grupo de músculos são os músculos do ombro. Músculos do ombro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão ligar o símbolo do membro superior. Bom, deltoide. Deltoide é esse músculo aqui. É o músculo que, quando você está fortinho, está malhando, é o músculo que dá essa conformação arredondada aqui na extremidade do ombro, né? E no início do braço. O deltoide, imagine, por que algum músculo vai se chamar deltoide? Talvez ele tenha o formato de delta? É provável. Visto de cima, sim. Tá certo? Então ele vai ter, na realidade, 3 origens. Ele não é um tríceps, porque essas origens são contínuas entre si. Mas uma parte delas vai vir aqui da frente do terço lateral da clavícula. A parte intermediária vai vir do acrômio que está aqui. E a parte posterior vai vir da escápula. Vamos ver se a gente consegue ver. Então, daqui, ó. Esse daqui é o deltoide, ó, visto por trás e visto pela frente. Tá certo? Então, na frente, clavícula, no meio, acrômio e atrás, espinha da escápula. Ok? Então, essas 3 partes contínuas entre si, elas vão confluir para o húmero. O deltoide é o grande responsável pela abdução do braço, ok? Abdução do braço. A cavidade glenoide que vemos aqui, bem rasa. Então, essa é uma articulação que ela é desenhada para ter uma movimentação muito ampla, né? Em vários ângulos. Mas, em compensação, a gente depende muito de ligamentos e músculos para mantê-la estável. Então, a tendência, quando houvesse a contração do deltoide, seria de, a partir do momento que a gente traciona aqui e traciona aqui, a tendência seria tirar a cabeça do húmero do lugar. Para isso, a gente tem outros músculos que a gente vai ver agora. Supraespinhal da escápula, ela é dividida pela espinha da escápula. E tem a fossa supraespinhal em cima e a fossa infraespinhal embaixo. Não por acaso, temos aqui um músculo supraespinhal. Onde? Na fossa supraespinhal da escápula. Tá? Então, o supraespinhal, ele vem daqui da fossa supraespinhal e vai exatamente aqui para a pontinha do húmero. Tá? Pela direção das fibras, ele ajuda na abdução. Na realidade, ele não é o principal abdutor. O principal abdutor é o que vemos aqui, né? É o deltoide, mas ele vai ser capaz de ajudar de forma modesta, mas ele vai ser capaz de ajudar
na abdução. Infraespinhal. O infraespinhal, ele, mais uma vez, né, a fossa supraespinhal está aqui e a fossa infraespinhal está aqui. Então, esse cara aqui é o infraespinhal. Tá? Infraespinhal, ele sai da fossa infraespinhal e vem para o úmero, um pouquinho atrás do úmero, na parte de trás do úmero. Então, ele vai ser o responsável, um deles, né, pela rotação lateral do redondo menor. Redondo menor, ele está imediatamente abaixo, é quase como se fosse uma continuação do infraespinhal. Ó. Esse cara aqui, ó. Só que a diferença é o seguinte, o infraespinhal sai de toda a fossa infraespinhal. O redondo menor, ele vai sair só da borda lateral da escápula. Redondo maior, imediatamente abaixo, nós o vemos aqui, ó. Então a sequência é supraespinhal, infraespinhal até aqui, redondo menor e redondo maior, tá certo? O redondo maior, ele sai da escápula, mas ele vai lá para frente no úmero. Ele não vai se inserir aqui atrás, como o infraespinhal e o redondo menor. Finalmente, o último é o subescapular. Isso daqui a gente vai ter que imaginar melhor. Lembram que na face anterior ou face costal, a gente tem a fossa subescapular. Aqui não tem espinha da escápula porque está na frente, então é uma fossa única, fossa subescapular, que é ocupada na sua totalidade pelo músculo de mesmo nome, músculo subescapular, até aqui. E o que ele faz? Vai se inserir aqui no úmero. Então, se eu contrair essas fibras aqui, o que acontece? O úmero vai rodar, só que medialmente. Eu vou fazer este movimento aqui do úmero, ok? Então, a rotação medial do úmero é uma das ações e, mais uma vez, vai ser mais um músculo do manguito rotador, porque ele vai ser capaz de manter a cabeça do úmero, que está encoberta aqui, ó, no lugar durante a ação do deltoide para fazer a abdução do braço. Bom, pessoal, esses foram os músculos. Eu coloquei propositalmente essas três figuras juntas para a gente poder visualizar a escápula nua, né? A escápula simplesmente. Aqui aquele isquemia que ajudou bastante a gente e aqui a peça, né, com os músculos. Então, vamos lá. Esse daqui, levantador da escápula, ele viria para essa pontinha aqui, ó. Aqui o romboide menor e o romboide maior. Da coluna até a borda medial da escápula. Viriam mais ou menos para cá, o romboide menor e romboide maior aqui embaixo. Aqui, mesma coisa, levantador da escápula, romboide menor, romboide maior. Então dá para ver dá para ter as três visões. E aqui, mais lateralmente, o deltoide, lá na frente, clavícula, no meio, acrômio e atrás, espinha da escápula. Lá na frente, clavícula, que não aparece aqui, mas estaria se articulando aqui no acrômio. No acrômio e na espinha da escápula. Então, é o que vemos deste lado aqui, ó. Somente deste lado aqui, o deltoide. Supraespinhal, vem daqui da fossa supraespinhal, vai para o úmero que não está aqui. Fossa supraespinhal para o úmero. Fossa supraespinhal para o úmero. Infraespinhal, vem da fossa infraespinhal para o úmero, parte posterior. Fossa infraespinhal viria para cá, para o úmero, que estaria aqui. Fossa infraespinhal para o úmero, que está aqui. Redondo menor, está aqui, ó, vem da borda lateral da escápula para o úmero, logo abaixo da inserção do infraespinhal. Borda lateral da escápula para o úmero seria mais ou menos aqui. Borda lateral da escápula, não vemos muito bem aqui, mas vemos ele vindo para o úmero aqui. E, finalmente, o redondo maior, que vem da borda lateral, próximo ao ângulo inferior da escápula e pegando o úmero lá na frente. Aqui só vemos esse prolongamento e aqui seria mais ou menos nesse nível aí, nesse nível aqui, só que se dirigindo mais anteriormente. Então, vamos encerrando essa apresentação de hoje e terminando a gravação, me colocando à disposição de todos
Muito boa noite a todos.